Espero que você esteja bem. Se esse vídeo está chegando até você, é com você mesmo que eu quero falar. O Espírito Santo de Deus tem movido as águas no meu espírito e tem sido um tempo gracioso de derramamento e de movimentação, de um fluir de uma fonte inesgotável. E eu vim aqui para poder compartilhar com você esse jorrar, para que você também seja um manancial neste tempo. Então, fique comigo alguns minutos. Eu sou a pastora Nerciane Montebeck e vim aqui dividir com você essa porção de medida que o Senhor tem me dado. Eu quero falar em específico neste tempo de gerar sobre ordenando a estrutura do homem. Nós estamos gerando aí ministérios, gerando um tempo de levantamento de intercessores em prol do reino de Deus. E neste tempo nós falamos aí sobre ministérios, hoje sobre chamado, hoje nós estamos falando em específico sobre quebrantamento, sobre arrependimento, sobre derramamento do Espírito, mas dentro disso eu quero falar sobre a ordenação do Senhor na estrutura do homem, e eu quero compartilhar com você a partir do texto de Ezequiel 37, do versículo 4, que diz assim: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Olha que profundo, gracioso, né? Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Se você olhar para o capítulo de Atos, a palavra de Deus vai dizer que ele fala assim: vocês esperem até que dos céus desça poder. Então nós estamos num tempo de aljava, um tempo que nós estamos esperando, nós estamos orando, nós estamos nos capacitando para que do céu venha poder e nosso espírito seja tomado através do Espírito Santo de Deus, e que a partir desse momento em que o Espírito entrar, verdadeiramente haverá vida e um fluido sobrenatural de Deus. Se você observar o livro do profeta Ezequiel, os textos dele mais pregados são os textos do capítulo 37 e do 47, que ambos vêm falando de avivamento, ambos vêm falando de uma movimentação do Espírito Santo. O Espírito Santo conduz e leva num vale, onde nesse vale há morte, e é transformado ali e vivifica, a vida entra naquele lugar. O outro sobre medidas, que vem falando sobre a movimentação do Espírito, que traz para um nível de medida, outro nível de medida e outro nível de medida. Mas por muitas vezes nós olhamos aí para o capítulo 37 e nós deparamos aí com a condição desse vale, uma condição onde Deus, ele quer transportar-nos como profetas, ele quer transportar. E às vezes a gente pode até questionar: mas por que Deus não fez milagre no vale? Por que ele conduziu o profeta para que houvesse o milagre? Se Deus é tão poderoso, por que ele mesmo não faz as coisas? Por que ele necessita nos usar? E eu quero falar para você, intercessor, que na verdade Deus, ele conduz Ezequiel ali no vale, no Ezequiel 37, para ensinar a Ezequiel, ensinar ao profeta os processos do milagre, os processos da movimentação do Espírito, Se você olha para o capítulo 47, você vai testificar esses processos, você vai testificar que em Deus nós temos níveis, mas ali há uma constante insistência de Deus, que para que ele possa viver por meio desses processos e para que ele seja forjado como ponta de lança. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer nos forjar como ponta de lança. É por isso que nesse tempo nós estamos num tempo de aljava, um tempo de preparo, um tempo de gerar. Ele está nos preparando neste tempo. Se nós entendermos isso, então nós vamos começar a preparar-nos com arrependimento, com quebrantamento, para que depois tenha o derramamento do Espírito. Neste nosso próximo dia de jejum e nosso propósito de oração, nós vamos orar por esses 3 tópicos: arrependimento, quebrantamento e derramamento do Espírito. Arrependimento não é quando eu peço perdão. O perdão, ele é uma parte do processo do arrependimento. O arrependimento, ele na verdade, ele é quando nós genuinamente olhamos para dentro de nós e não queremos mais fazer parte de algo, não queremos mais
que algo faça parte da nossa vida. Então, quando isso entra no nosso espírito, nós entendemos isso, entra um arrependimento, nós fazemos uma conversão de caminhos, uma conversão de trajeto. Aquilo que nós fazíamos que não agrada a Deus, nós mudamos o trajeto, porque nós nos arrependemos de fazer e nós não fazemos aquilo mais. Então isso é o arrependimento, é a conversão de um caminho, é o não fazer mais. O quebrantamento não é um choro. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim: nossa, fulano está quebrantado, está contrito, está chorão. O choro também, assim como o pedido de perdão, ele é uma parte do processo, mas ele não é o quebrantamento em si. Estar quebrantado é estar entregue, é estar com a vida totalmente entregue ao Senhor no altar, é estar à disposição, é estar de mãos limpas e coração puro, como diz o salmista. Então, isso também é uma parte do processo do quebrantamento. E o derramamento espiritual, ele não é quando a pessoa ela entra no mover de oração, de dons em línguas, quando ela cai no vulgo reteté, quando ela pula na igreja, quando o som está mais badalado e as pessoas pulam. Isso não é derramamento espiritual. Derramamento espiritual, ele é quando começa a manifestação do poder de Deus. Quando eu sei que há uma manifestação de poder, quando pessoas são salvas. Você pode ver uma igreja e vir alguém aceitar Jesus e naquele momento ali está acontecendo um derramamento. Naquele momento ali. E a igreja muitas das vezes nem faz festa, porque é algo tão comum, mas era para se fazer festa, porque ali é um derramamento. Então, derramamento espiritual não é quando há um mover espiritual. O derramamento espiritual é quando há poder. É diferente. Quando há cura, quando há libertação, quando há movimentação de Deus, para que os santos realmente possam vivenciar a palavra. Então isso é o derramamento de poder. Acontece sim, Atos vem falando que quando o Espírito desceu sobre aquele povo, houve uma grande manifestação de oração em línguas, mas a Bíblia vai falar também que a partir dessa movimentação houve o quê? Houve poder, houve sinais, porque os sinais acompanham o mover. Então se você vê um mover, mas não tem sinais, não tem cura, não tem libertação, não tem almas salvas, a igreja não está modificando, então aquilo não foi um derramamento. Aquilo só foi um mover momentâneo. Ou talvez, pura emoção, pura emocional. Então nós temos que discernir isso. E Deus, Ele quer fazer um grande avivamento. E Ele quer fazer isso ordenando de uma forma imperativa na estrutura do homem. E aí Ele vai fazer isso conosco nesses dias, compreende? Ele vai fazer isso conosco, mas Ele vai fazer isso a partir da ordem do caos. Então, você vai ver Deus perguntando ao profeta assim: o que você está vendo? Poderão reviver estes ossos? Às vezes o Senhor, Ele vem e pergunta para mim e para você, intercessor, Ele pergunta: o que você está vendo? Eu não estou vendo possibilidade, Senhor. Estou no meio dos improváveis, das impossibilidades. Então, o que nós estamos vendo nesses dias? Às vezes nós estamos vendo uma limitação que, isso vai me atrapalhar a ser um intercessor. Talvez nós estamos vendo uma dificuldade de tempo, uma dificuldade de disponibilidade. Mas o Senhor, Ele ordena a estrutura, e Ele está ordenando a sua estrutura, porque você é flecha na aljava do Senhor, e Ele está te preparando para te lançar. E se você não entender que é tempo de lançamento, por mais que o Senhor te pergunte o que você está vendo, você não vai ver. Quando Deus, Ele pergunta para Ezequiel o que ele estava vendo, Deus queria que ele entendesse que ali assolava a morte. Deus está te chamando ao ministério de intercessão porque Ele quer que você entenda que pessoas precisam de você. Porque Ele quer que você compreenda que vidas precisam do seu clamor. Então, Ele te pergunta, Ele está te perguntando: o que você está vendo? Por que você acha que deve fazer parte? Ele está te fazendo essa pergunta. E aí, Ezequiel, ele fala o que ele está vendo. Eu vejo falta de tudo. Eu vejo morte. E aí o Senhor fala: então profetiza.
Então, por pior que seja a nossa visão a respeito deste tempo, né? Eu tive pessoas que compartilhou comigo, pastor, eu não sei se eu estou tão preparado, porque eu estou enfrentando muitas situações familiares. Então, por pior que seja o que você esteja vivendo neste tempo, ordena o caos, ordena a estrutura. Sabe por quê? Porque o Senhor fala isso, profetiza. Debaixo da tua língua está a resolução do teu caos. Então, profetiza. Quando ele começa a obedecer e Deus, né, o avisa de muitas coisas, e Deus fala para ele profetizar, e ele começa a profetizar, Deus fala muitas coisas, direciona, mas Deus não diz uma coisa para Ezequiel. Deus não diz para ele que haveria barulho. E aí quando ele começa a profetizar, o que acontece? Começa um barulho, osso batendo com osso. E aquilo, a Bíblia vai dizer que é um exército. É um vale de muitas pessoas. E eu imagina um osso daqui correndo para lá. Isso eu estou conjecturando. Então, às vezes Deus está falando para você, ordena a sua vida. Ordena em arrependimento. Ordena em quebrantamento para que eu venha com o meu espírito e haja derramamento. E aí você está falando assim, então tá, eu vou começar a orar. E aí você começa a orar e começa a vir muito barulho. Começa brigas na família, começa bagunça entre os filhos, começa desordenança na vida financeira e começa muito barulho. Mas esse barulho, a gente não está preparado para ele, mas ele é para fazer ajuste nas nossas vidas. Todo esse caos, ele é para fazer ajustes. Muitas das vezes nós cantamos aquela canção, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura, sabe? Ou então aquela outra música, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. E aí Deus vem e ele começa a fazer barulho, ele começa a mudar as coisas de lugar, ele começa a entrar na casa e mexer com a estrutura. E aí esse barulho, ele começa a nos incomodar. E o versículo 7 vai dizer que aqui houve um grande ruído. Um grande ruído, de versículo 7 de Ezequiel 37. Sabe, chorar faz barulho. Reclamar faz barulho. Jogar as coisas fora faz barulho. Faxina faz barulho. Brigar faz barulho. Entende o que eu tô falando? Para que você comece a ordenar a sua estrutura para ser um bom intercessor, vai começar a acontecer barulhos. Mas esse barulho é para que se levante um exército. Esse barulho é para que se posicione um exército. Deus mandou com que o profeta profetizasse sobre o vale para que ordenasse vida em Israel. Quando Deus ele começar a pedir que você profetize sobre a sua casa, sobre o seu caos, para ordenar a sua estrutura, para ser um intercessor na obra dele, vai começar a fazer barulho, mas esse barulho é para haver vida. E não é qualquer tipo de vida, é vida e vida em abundância. Sabe? E Deus então ele começa a fazer crescer os músculos daqueles mortos. E isso me fala de força. Talvez você está se sentindo enfraquecido. Mas não tem como haver um avivamento de Deus sem ter força. A igreja precisa ser fortificada. A igreja precisa ter músculos de atividade física, de atividade constante. A igreja precisa ter força, sabe? E essa força, nós não demonstramos só ir à igreja. Nós não demonstramos só cumprindo as nossas obrigações ministeriais, mas nós demonstramos diante do nosso posicionamento no caos que vem assolar a nossa vida. Então, essa força é a força de um avivamento que vai transformar a vida daqueles que estão caminhando com Jesus. Você que está caminhando com Jesus, então você pode ter certeza que esse caos, ele vai transformar a sua vida.
E aí depois que cresceu os músculos, os tendões, e aí o Senhor quer fazer crescer a carne. Nossa. E a carne, ela remete às nossas fraquezas. E é agora que eu quero entrar sobre o arrependimento. Porque Mateus 26:41, ele vem dizendo que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Nesses dias, nós estamos nos preparando, os intercessores, para quê? Para que o nosso espírito esteja pronto. Para que nós estejamos no lugar que do céu venha poder, para que haja um avivamento e um derramamento do Senhor. Mas para isso, é tempo também de mortificação da carne. Não existe arrependimento sem morte da carne. Não existe arrependimento se a carne, porque a carne ela traz sensibilidade. E Deus, ele quer tocar no nosso coração de carne. Deus, ele quer tocar na nossa aparência. Deus, ele quer tocar na nossa estrutura. Porque é justamente nesses dias que as pessoas estão vivendo como se fosse dos dias de Noé e de Ló. Elas estão vivendo como os dias de Noé. E a Bíblia vai dizer que é justamente nos dias como os dias de Noé que Jesus voltará. E o Senhor, ele quer tocar na nossa aparência, ele quer tocar na nossa estrutura, ele quer tocar na nossa carne. Mas para que o nosso espírito seja fortificado, a nossa carne precisa estar fraca, não ser fraca. Carne ser fraca é uma carne voltada ao pecado. Mas a carne estar fraca é uma carne que você enfraqueceu ela para que o seu espírito seja forte. E aí Deus, ele vai e diz pro profeta assim, profetizar o espírito. Então toda a estrutura, Deus diz, eu porei sobre vós. Mas o espírito, ele disse, eu porei em vós. Nossa. Deus é muito forte, entendeu? Deixa eu ler para você. Lá no versículo 5, nós estamos falando de Ezequiel 37. Lá no versículo 5, ele vai dizer assim, ó, que toda a estrutura, Deus fala, olha, você profetiza e eu porei sobre vós, entendeu? Você vai falando para sua carne morrer e o Senhor vai fazer ela morrer. Você vai falando, profetizando e a estrutura vai acontecendo. Porém, em relação ao Espírito Santo, eu porei em vós, não é sobre vós, sobre, eu porei em é dentro, sobre, em cima, em é dentro. Pegou? Parece ser confuso, né? Mas é bênção. O Senhor está colocando sobre nós uma estrutura de pessoas arrependidas e quebrantadas. Mas em nós, ele está colocando o Espírito derramado. Oh, glória! Deus é maravilhoso. É uma revelação tão profunda da palavra de Deus. Entende? Então, neste dia que nós estamos orando, queridos, para gerar. E o nosso gerar de hoje é o quê? Arrependimento, é estrutura, carne. Arrependimento, quebrantamento. Então, o arrependimento e o quebrantamento, nós vamos profetizar e o Senhor vai colocar uma estrutura sobre nós. Mas quando nós aceitarmos a estrutura, então ele colocará em nós um espírito vivificado. E agora, com o sopro do espírito vivificado, queridos, vai haver um derramamento do teu espírito. E aí, ele diz assim, vem dos quatro ventos. Vem dos quatro ventos, né? A palavra de Deus vai dizer, no vale, vem o vento do vale, vem o vento do deserto, né? Na alegria e na conquista. É domínio, é Pentecoste, vem do alto, vem dos quatro ventos, vem de todo lugar, porque vem um domínio do derramamento de Pentecoste sobre aqueles que têm o Espírito neles. Então, os nossos ossos, eles secaram e eles pereceram e a nossa esperança se foi. Aí diz, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair
dela. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Sabe aquele lugar de improvável? Sabe aquele lugar de não é para mim? Sabe aquele lugar de morte? Sabe aquele lugar de barulho? Sabe aquele lugar de caos? O Senhor tá falando assim, ó: eis que eu abrirei essa sepultura e eu vou fazer você sair dela, sair do meio do barulho. E eu porei em vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra e sabereis que eu sou o Senhor. Meu Deus, é muito forte. Muito forte, querida. Eu tô sentindo tanta presença de Deus que você nem imagina. Você vai sim olhar para dentro de você e vai se arrepender, vai pedir perdão pelo Senhor. Para mim, um salmo mais claro de um coração arrependido é o Salmo 51. Que Davi realmente se coloca arrependido. Mas você vai se colocar diante do Senhor em arrependimento e falar para ele: Senhor, coloca sobre mim uma estrutura de vida, de sair do campo da morte, porque o pecado é morte. Pecado é que faz separação entre nós e Deus. Então, você vai sair dessa estrutura de morte, você vai profetizar a vida. E aí, os seus ossos que estavam secos, que estavam perecendo, eles vão brotar uma nova esperança. Aí, o Senhor vai abrir a vossa sepultura e vai fazer você sair do seu espírito e vai viver no espírito dele, e que ele vai estabelecer. E ele vai te estabelecer na sua própria terra, na sua própria casa, na sua igreja. Ele vai te estabelecer e ele vai fazer com que todos saibam que ele é o Senhor na sua vida. Aí sim começa a acontecer o derramamento. Por quê? Porque você ora, pessoas é curada, pessoas são salvas, pessoas são quebrantadas, pessoas são libertas, e aí começa a acontecer o mover do Espírito através do derramamento que o Espírito Santo de Deus fez na sua vida. E para encerrar, eu quero te dizer que busque com veemência tudo isso. É dádiva de Deus. Eu só tenho uma palavra para dizer para você neste tempo. Apocalipse 21. Que é quando diz que eis que eu faço coisa nova. Coisas novas. Sabe? Apocalipse 21, 5. Coisas novas. 2024. Busque viver algo novo. Para de olhar para você como se você fosse um ser incapacitante. Sabe? E busque viver coisas novas. Lucas 4, 18 e 19 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Ele me enviou para proclamar liberdade, para proclamar o ano da graça do Senhor. Você já é ungido. Então, agora você já é ungido, você já está sendo enviado. Agora você só precisa apregoar essas boas novas, proclamar a graça de Deus, proclamar a libertação, proclamar vida. Que foi isso que Ezequiel foi conduzido a fazer no vale. Ele foi conduzido a proclamar vida. E Deus está te conduzindo para que vidas sejam vivificadas através do seu clamor e através da sua fé e através do seu empoderamento de fé. Nós vivemos numa geração que quer falar de tantos tipos de empoderamento, né? Mas nós precisamos de empoderar mesmo, é a nossa ousadia cristã, é empoderar a nossa fé. E eu quero encerrar essa palavra trazendo para você Lamentações de Jeremias 3, 21, 24, que diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Traga à sua mente o que pode te dar esperança. Para mim, o que me dá esperança é saber que Cristo está voltando. Para mim, o que me dá esperança é saber que eu sou escolhida do Pai. É saber que Ele me chamou. Que no Senhor eu posso grandes coisas. É saber que eu sou mais que vencedora em Cristo que me fortalece, né? E é saber que
tem uma promessa para a minha vida que diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele está comigo, Ele está com você, e Ele está nos levantando para um tempo, mas um tempo de derramamento do Espírito. E é por isso que nós vamos orar, para que nós venhamos nos quebrantar verdadeiramente, não com lágrimas, não com choro, porque como eu disse no início, quebrantamento não é chorar, isso é estar emocionado, isso é alma, tá? E quebrantamento nos fala de espírito. Então, quebrantamento não é estar emocionado, quebrantamento é estar entregue, quebrantamento é estar à disposição, quebrantamento é estar totalmente na dependência, quebrantamento é estar com o coração fluindo limpo. Quebrantamento só aponta para um lugar. Se você quiser escrever isso, quebrantamento aponta para um lugar, que se chama coração puro e mãos limpas. Quebrantamento só aponta para este lugar. E arrependimento, o pedido de perdão, ele até faz parte do arrependimento. Mas quando eu peço perdão, não significa que eu estou arrependido. Estar arrependido é não fazer mais. Estar arrependido é convergir os caminhos. E quando eu estiver arrependimento e quebrantado, apontando para um coração puro e as mãos limpas, haverá um derramamento do Espírito. E esse derramamento vai fazer com que eu profetize vida, vai fazer com que eu leve pessoas a encontrarem a Cristo, que é a nossa única missão na Terra. E você pode fazer parte disso. Você pode fazer parte dessa grande comissão, porque você foi chamado para interceder por pessoas. Amém? Eu quero orar por você neste momento. Deus querido, Pai de amor, eu te louvo, Senhor, pela oportunidade de ser manancial nesses dias. Eu te louvo pela oportunidade, Senhor, de poder fluir, de poder jorrar, de poder beber da tua fonte, da água que nunca nos falta, da água que, como o Senhor diz à mulher de Samaria, que da água que o Senhor desse nós nunca mais pediríamos outra. Então eu te louvo pela oportunidade, Senhor, de ser descedentada todos os dias pelo teu Espírito. E eu te peço que o Senhor encontre o coração de cada ministro, de cada intercessor, de cada pessoa, Pai, que quer fazer parte dessa grande comissão do teu reino, para ser boca, profetizando as boas novas do Senhor, proclamando o ano aceitável do Senhor. Eu oro por cada vida, Senhor, que vai ser canal, que vai ser afluente, que vai ser, ó Pai, ali jorrar para o rompimento de outras vidas. Que essas pessoas, Senhor, possam ter verdadeiramente ser ponta de lança para apontar, Senhor, para um coração puro e para, Senhor, as mãos limpas, de maneira, Senhor, que seja um tempo em que essas pessoas sejam vivificadas, levem outras a viverem no Senhor, levantando um grande exército no teu reino, um exército de vida, um exército de pessoas salvas, um exército de pessoas curadas, um exército de pessoas libertas. Assim eu oro, Pai, para que o Senhor encontre o coração de cada intercessor, fazendo com que cada pessoa, Senhor, possa ser um manancial do Senhor. Eu oro, eu intercedo por cada um dos meus irmãos, e eu oro por esse gerar, ó Pai, que vai ser uma bênção para honrar e glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe.